Olá, meu nome é João Pedro, eu sou bolsista PIBIC e estudante de engenharia pela Unicamp, e o tema desenvolvido nessa pesquisa que eu vou estar apresentando hoje foi para cálculos de taxa de reação para sistemas envolvendo o metanol e o hidrogênio, junto com a minha orientadora Patrícia Barreto. Bom, em primeiro lugar, é essencial tratar o motivo da escolha do metanol como o reagente principal desse estudo. O metanol, sendo uma das principais moléculas que compõem o grupo dos álcoois na química orgânica, ele apresenta amplo uso para a indústria química, sendo a matéria-prima de suma importância na confecção de uma variedade de produtos químicos, como por exemplo o formol, também conhecido como formaldeído. Ele é também um aditivo poderoso para combustíveis e hoje é usado na manipulação do biodiesel. Porém, o seu uso ele é limitado no Brasil por algumas restrições da Anvisa frente à alta reatividade dessa molécula. Mas em razão de suas propriedades, ela tem amplo uso em motores de alto desempenho, principalmente em motores de carros de corrida, avião, barcos, e devido a isso, especialmente a sua relevância na indústria química, escolheu-se a molécula para o estudo, uma vez que poderá apresentar benefícios aos assuntos que regem o estudo atmosférico e a sua relação com a camada de ozônio. Além disso, notou-se que os dados disponíveis do sistema de estudo por vezes eram datados com mais de 10 anos de existência, fazendo com que houvessem muitas variações de métodos, ou seja, visto que esses dados poderiam ser de origem experimental ou teóricas, provocariam prováveis diferenças nas relações dos dados. Com isso posto, eu apresento a reação que então foi explorada entre o átomo do hidrogênio e uma reação com a molécula do metanol, obtendo os seguintes grupos de produtos, sendo H2 mais CH3O, CH4 mais OH e H2O mais CH3 como os nossos produtos. Bom, para a metodologia, a geometria do metanol, que é a nossa molécula de interesse, ela é otimizada e então reagida com o hidrogênio, realizando-se inputs que serão então rodados via o software Gaussian, com os métodos B3LIP, CCS-DT, CBS-QB3 e o uso da base 6311G 2D-DDP. As informações então elas são extraídas e tratadas para serem então rodadas no Apoama, que é o código desenvolvido pelo grupo, para cálculo de taxas de reação e as propriedades termodinâmicas. Os dados eles devem ser então inseridos em forma de uma planilha livre, contendo informações sobre geometria, frequências, energias e simetria das moléculas, podendo então analisar um grande número de reações de forma simultânea. Para a exposição dos dados, usou-se os cálculos de tunelamento de pequena curvatura na realização gráfica. As propriedades termodinâmicas elas são disponibilizadas de acordo com a forma polinomial da NASA, com 7 e 9 termos. Em um aspecto mais visual, aqui pode-se ver a reação da molécula do hidrogênio com o metanol, bem como cada estado de transição que foi encontrado e os respectivos valores de ângulos e as distâncias das ligações de cada uma das moléculas. Em um paralelo com as referências geométricas, o metanol ele apresentou apenas uma diferença de 0,01 angstrom para a ligação do OH, enquanto que os ângulos HOH e HCH divergiram em 1 grau em relação ao dado de referência para a molécula do metanol. Agora, para os produtos da reação, a diferença entre os dados calculados e o de referência é de em torno de 0,005 angstrom para a molécula do H2, já para a molécula da água, a diferença encontrada é de 0,01 angstrom na ligação OH e 0,1 graus para o ângulo HOH da molécula. E por fim, na molécula do metano, a diferença na distância CH da molécula é de 0,09 angstrom, enquanto para o ângulo temos uma diferença de 0,14 graus no ângulo HCH. Aqui pode-se observar os IRCs, que são as coordenadas intrínsecas da reação, mostrando a aproximação e o afastamento de cada uma das ligações durante todo o caminho da reação, demonstrando então que elas acontecem. A tabela na esquerda mostra o comparativo das energias de ponto zero para os modos vibracionais das moléculas. A aproximação com a referência é boa para todos os produtos, residindo em no máximo 4 kJ por mol de diferença, exceto para a molécula do CH3O, que apresentou uma diferença de 11,3 kJ por mol em relação à sua referência, sendo uma diferença bem maior quando comparada às demais. Agora a tabela mostrada à direita compara as energias calculadas em B3LIP com as calculadas em CCS-DT, ambas na base 6311G 2D-DDP, e também em CBS-QB3, apresentando as entalpias de formação a 298,15 Kelvin, seria a temperatura então ambiente, para os reagentes e produtos.
Observa-se que há uma grande variação nas energias obtidas por esses três métodos. Comparando as energias em B3LiP com a CSS-DT, é possível encontrar diferenças de até 2 Hartree, enquanto que, comparando as energias em CCS-DT e CBS-QB3, as diferenças podem chegar até meio Hartree. Bom, falando um pouquinho sobre o Apuama, aqui está uma demonstração da interface do código do Apuama, que é de simples uso, facilmente acessível e é bem eficaz nesse tipo de trabalho, estando disponível no link. Os dados fornecidos pelo Apuama, eles vão de uma faixa de temperatura que varia de 200 Kelvin até 4000 Kelvin. Apresentando então os resultados encontrados, temos aqui as três taxas de reação para cada um dos produtos, levando em conta o tunelamento de pequena curvatura de Wigner e Eckert. E neste grupo de reação encontraram-se dados de referência apenas para os produtos H2 mais CH3O e H2O mais CH3. Apresentando então o primeiro produto para a reação, comparando as taxas com as referências encontradas, observa-se que houve uma concordância muito boa com o que é apresentado nessas referências mais recentes, né, de 1999 e 2011. Porém, para a referência de Warnats, de 1984, os resultados começam a divergir conforme a temperatura reduz, um fator possivelmente associado ao fato de que os dados dessa referência são de uma review de literatura, enquanto os nossos são teóricos, além dessa referência ser datada com mais de 30 anos, podendo então provocar essas diferenças. As demais referências, que entram em boa concordância, também são de dados teóricos. Nessa reação, em um comparativo das frequências calculadas e as de referência, realizou-se uma análise conforme a energia de ponto zero, que corresponde ao somatório de todos os modos vibracionais, e para o caso desse produto, ele apresentou a menor diferença energética dos demais, com apenas 0,1 kJ por mol de diferença em relação à sua referência. Agora, para os produtos de água e metila, em comparação à referência, foram notadas algumas discrepâncias com as referências disponíveis. Vale observar que não haviam muitos dados acerca desta reação, e as aqui apresentadas possuem mais de 30 anos de existência, usando metodologias bem diferentes, sendo dados teóricos estimados, com base em dados experimentais de dissociação do metanol, sendo então uma possível explicação dessas diferenças. Numericamente falando, na região de baixa temperatura, a 1100 Kelvin, há uma diferença de 7 ordens de grandeza em relação às referências, enquanto que na região de alta temperatura, de 1800 Kelvin, são 4 ordens de grandeza de diferença em relação aos nossos resultados. Já no comparativo dos modos vibracionais, esses produtos apresentam uma diferença energética de 1,93 kJ por mol. Aqui observa-se as taxas de ramificação, que nos mostram as probabilidades de cada uma das reações acontecer em dependência das suas temperaturas. O primeiro produto, sendo H2 mais CH3O, é o que mostra a maior chance de acontecer em toda a faixa de temperatura explorada, tendo aí entre 99% a 100% de chance na maior parte do tempo, conforme observado na taxa de ramificação. Para temperaturas acima de 500 Kelvin, observa-se que a taxa de ramificação para o H2O mais CH3 começa a subir, porém continua sendo bem inferior ao primeiro canal que foi exposto. Já, por fim, em relação ao metano, ele tem a menor taxa de ramificação em relação aos demais, sendo muito pequena e insignificante ao ponto de acontecer nesse tipo de condição. Falando um pouco do postulado de Hammond, de forma sucinta, na condição for tal que os parâmetros apresentados forem menores do que 0,5, infere-se que a geometria da estrutura de transição encontrada ela assemelha-se com a dos reagentes. Caso contrário, a geometria terá maiores semelhanças com os produtos. Esses parâmetros eles situam-se em um intervalo de 0 a 1. Para o grupo de reação com o hidrogênio, nota-se que para as três vias que os respectivos parâmetros eles estão abaixo de 0,5, com exceção de 1 no primeiro estado de transição. Logo, para esse grupo de reação, todas as possibilidades elas apresentam uma semelhança estrutural com os seus reagentes. E também, pela realização do fit linear, observou-se que o ajuste em todos os casos apresentaram uma correlação maior do que 0,8, como visto no gráfico exposto. Em conclusão, os dados eles apresentaram uma boa correlação com as referências disponíveis nos bancos de dados, então percebeu-se que para as geometrias, frequências e energias houve uma aproximação bem interessante com os resultados que foram aqui coletados e calculados, bem como para as taxas de reação que haviam alguma forma de dado disponível para comparação. Dessa forma, também,
corroborando para que as reações que não tinham referência tenham seus dados verificados. Porém, ainda são necessárias algumas mudanças no código, de modo a buscar uma melhoria nos dados, de modo que eles se aproximem mais das referências. Através desse desenvolvimento, possibilitou-se também o estudo de novos sistemas de interesse ambiental e atmosférico, como por exemplo a reação envolvendo o grupo de halogênios, que também foi feita pelo nosso grupo. E por fim, como uma sugestão futura de trabalho, iremos procurar novos métodos e bases para a realização desse tipo de cálculos, com o intuito de melhorá-los. Bom, obrigado e é isso.